Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula DVD Juniores. E a aula de hoje vai ser super legal porque ela vai falar sobre o Deus que nos ouve. Muito bem, então hoje aprender mais características de Deus, aquele que ouve, certo? Então vamos começar. Eu não consigo ouvir. Eu acho que tem alguns textos. E agora? Agora vocês me ouvem? Ufa, que bom, agora sim, vocês estão me ouvindo. Né? Isso acontece às vezes, né? Na ligação, na internet, a mensagem demora de chegar, né? Por causa da internet que tá meio devagar, ou há algum problema, algum ruído na ligação. Mas eu disse a vocês que tem um meio de comunicação que não falha, que não tem perrengue no meio do caminho, que o sinal sempre vai estar bom. Pois é, não é uma operadora de telefone, né, que faz isso, não. É a oração, pois é. Esse é o meio de comunicação que não tem interrupções, não tem chiada, não tem queda de sinal, não depende de internet para chegar, certo? A oração ela chega rapidinho até a Deus e Ele também irá nos responder, porque hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre o Deus que ouve. Olha que Ele ouve muito bem, certo? Então nós estamos falando aqui de um Deus poderoso que nos escuta. Então, você sabe orar? Ou você era aquelas pessoas que na hora da aula, quando eu convocava, quem é que vai fazer a oração para terminar? Todo mundo ficava lá quietinho. Por que você ficava quietinho? Porque você tinha vergonha de falar? Ou porque você não sabia orar direito? Ou um pouquinho dos dois? Então hoje a gente vai tirar essa dúvida de uma vez por todas. Mas eu já sou grandinho, eu já sei orar. Ótimo, mas você sabia que tem um bocado de gente que não sabe orar ainda? E não é só criança não, é gente mais velha, que já tem um tempão de crente, mas ainda não aprendeu a orar direito. Então esse vídeo é pra você, pra ensinar cada um de vocês a orar. A gente aprender também, né? Como melhorar a nossa oração, como é que a gente pode orar da melhor maneira possível, tá certo? Primeiro, antes de tudo, eu quero lembrar que a oração ela tem tipos diferentes, certo? Nós temos um clamor, que é aquela intercessão mais forte, né? Sobre um ponto específico, né? Sobre um assunto específico. A gente tem também a intercessão, né, que é onde você faz pedidos a Deus ou ora ao Senhor em favor de alguém ou de um propósito, né? Nós temos também a oração comum, que vai aí para o seu devocional, né? Aquele momento que você tira com Deus todos os dias. Então a gente vai falar um pouco mais sobre esse tipo de oração. Mas também tem aquele versículo que diz orai sem cessar. E ele se refere a pequenas orações que a gente faz durante o dia, conversando com Deus. Se a oração é uma conversa com Deus, e você faz isso várias vezes no dia, durante o dia, né? Você tem entrado em contato com Deus várias vezes. E nem todas as vezes precisam seguir essas regrinhas que eu vou falar com vocês agora. Mas é uma conversa normal, né? Com o seu Criador, com aquele que te fez, que te criou, que é o seu pai, que é o seu amigo, não é que fala com você e que também te escuta. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquela oração estilo devocional, que é aquela oração que a gente tem todos os dias, né, no nosso momento com Deus. Mas obviamente existem outras formas de oração também. Bem, mas o que a gente precisa então para organizar a nossa oração devocional, que é aquela que a gente faz todo dia quando está querendo falar com Deus, no nosso momento com Deus. Então eu trouxe aqui 5 tópicos que vão ajudar você a montar, a construir, né, a sua oração. Vão orientar o seu momento de oração. Mas lembrando, são 5 tópicos que não estão em ordem, tá? Você escolhe a ordem que você vai fazer. Aqui é só uma ajuda para você aprender a orar melhor, tá certo? E a primeira parte é importante a gente saber com quem a gente está falando. Então, o primeiro tópico é adoração. É você pensar em com quem você está conversando agora. Certo? Então, se imagina diante de Deus e comece a elogiar Ele, dizer como Ele é bom, como Ele é grande, como Ele é poderoso, certo? Pensa primeiro aí direitinho com quem você está falando e adore o Senhor por quem Ele é, tá certo? Então, o primeiro ponto é adoração, tá bom? E o segundo tópico é justamente um complemento disso, porque quando você pensa em quem Deus é e você glorifica Ele por quem Ele é, por consequência, você vai lembrar das coisas que Ele fez por você e vai agradecer as coisas que Deus tem feito por você, tá bom? Então, ponto número 2, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por você, por sua família, por seus amigos, certo? Então, agradecer também é muito importante. Então, vamos lá para o número 3, que é a confissão. O que é a confissão, né?
é você falar aquilo que você tem feito que não é tão bom assim. Você confessar aquilo que você tem feito de errado, seus pecados, tá certo? Então, ó, lembra aí o que você fez de errado durante o dia ou durante essa semana, algo que você sabe que você precisa melhorar e confessa isso diante de Deus, tá bom? Para que você alcance, né, o arrependimento e, por consequência, o perdão. Lembra que na Bíblia o perdão é algo muito importante. E na própria oração que Jesus deixa como exemplo, ele fala sobre perdão, certo? Então, que o Senhor nos perdoe, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, nessa hora, apresenta a Deus as pessoas que têm ofendido você, que você está com dificuldade de perdoar, para que você possa liberar perdão. E assim também é bom que você lembre das coisas que você mesmo fez de errado, para que você também possa alcançar o perdão. Então, o número 3 é a confissão, certo? E a gente vai para o número 4, que é a intercessão. Então, como eu falei ao início, a intercessão é quando você apresenta a Deus alguns pontos especiais. Então, você apresenta a Deus o seu país, certo? Então, você está intercedendo pelo seu país. Você apresenta a Deus a sua família, né? A intercessão é uma ponte, onde você apresenta algo ao Senhor, pedindo a Ele que venha agir naquela área específica. Então, quando você apresenta sua família, né, seus amigos, alguém que está doente, né, certo? É nesse momento de intercessão, conectar algo ou alguém diretamente com Deus, pedindo para que Ele venha agir nesse ponto específico. E depois disso nós temos o número 5, que é pedido, que é bem pertinho de intercessão, mas aí pode ser para você. Então, a intercessão ela é mais voltada para alguém ou algo que não seja você mesmo. Mas o pedido, ele é voltado para você. Então, você também tem que pedir coisas para você mesmo, né? Pedir que Deus dê sabedoria, pedir que Ele dê paz, alegria, certo? Ou algo que você esteja precisando, né? Então, isso tudo fica dentro da parte de pedidos. Então, nós temos aqui esses 5 pontos: adoração, agradecimento, confissão, intercessão e, por último, pedidos. Então, quando você coloca todas essas coisas, a sua oração fica mais completa. Então é errado se eu orar e esquecer de fazer alguma coisa dessas aí? Não, não é que é errado. Mas a oração vai ficar muito melhor se você fizer todos esses pontos. Sabe por quê? Porque imagina que você começa a orar e esquece de adorar a Deus, né? Então, imagina que você só pede só para você mesmo, esquece de pedir por outras pessoas, certo? Existem tipos de oração diferentes que vêm em momentos diferentes, como eu falei. Mas a gente aqui está falando daquela oração base, que é a sua oração principal do dia, que é o momento onde você dedica tempo ao Senhor. Então, se você fizer isso aqui, a sua oração será mais completa e ela vai agradar com certeza o coração de Deus, tá bom? Mas então, é só isso? Eu quero falar com vocês aqui também sobre uma outra coisinha. Então, você fez essa oração, você colocou lá diante de Deus os seus pedidos, mas e aí você fica esperando a resposta, né? A gente falou alguns domingos atrás que Deus também é um Deus que fala, um Deus que responde, certo? E a gente viu até alguns versículos sobre o que nós estamos falando hoje. Mas é importante a gente lembrar que Deus sim, Ele vai responder, mas a resposta de Deus nem sempre pode ser aquilo que você espera. Então temos aqui um semáforo que vai me ajudar a explicar um pouquinho melhor isso para você. A cor verde, ela representa a resposta de Deus ao sim. Então quando você pede algo a Deus, você intercede por algo e aquilo acontece, é assim que você ora. Como por exemplo, né, às vezes que a gente orava no ensaio por cura. Então, alguém estava doente, sentindo alguma coisa, a gente orava e Deus curava aquela pessoa naquele momento. Então, foi uma oração rápida que teve uma resposta rápida também. O sim de Deus veio rapidinho e aquela pessoa foi curada. Mas também nós temos o amarelo, que indica a resposta espere. Então, Deus ele não te dá uma resposta na mesma hora. Ele pede para você esperar, que você aguarde, certo? Um pouco mais, para ouvir a resposta dele, que pode ser sim ou não depois, tá bom? Mas também nós temos o vermelho, que indica quando Deus te diz não. Então, nem sempre Deus vai responder sim, ou espere um pouquinho que daqui a pouco eu faço. Não. Às vezes a resposta de Deus é não. Sabe por quê? Ele é um Pai maravilhoso que conhece bem a cada um de nós, sabe aquilo que é bom para nós. Ele sabe muito além daquilo que pedimos. Ele vai além daquilo que precisamos. Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Então, por isso, às vezes, ele pode te dizer não. Porque ele é um bom pai. E os pais também dizem não pra gente, não é? Porque eles sabem aquilo que é melhor. Então, é importante você saber que Deus pode te dizer sim, Deus pode te dizer espere e Deus pode dizer não. Tá bom? Então, agora, depois de ver aí um pouco mais sobre como orar e como Deus pode te responder, que tal a gente ir para o nosso versículo-chave? Vamos lá?
Então abre aí a sua Bíblia junto comigo lá no livro de Salmos, capítulo 6, verso 9. Tá bom? Já abriu aí comigo? Vamos ler? Então diz o seguinte: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Então, o próprio Davi, que escreveu esse salmo, estava nos lembrando de que Deus, ele ouve a nossa súplica, ele ouve a nossa oração, tá certo? E agora a gente vai ver um exemplo de alguém que foi ouvida, né, por Deus. A gente conhece aí a história de Ana. Ana foi uma mulher que não podia ter filhos, certo? Mas todo mundo sabe que Ana foi a mãe de... muito bem, Samuel. E como foi que ela se tornou mãe de Samuel se ela não podia ter filhos? Ela apresentou isso a Deus em oração. E Deus ouviu a oração de Ana e respondeu, trazendo a ela Samuel. Mas ela tinha prometido a Deus que Samuel seria dedicado ao Senhor. Então, o que foi que Deus fez? Deu mais filhos e filhas a Ana. E além de Samuel, ela teve outros filhos, certo? Porque Deus respondeu a oração de Ana. E a história de Ana é uma prova de que Deus ouve a nossa oração, certo? Mas, para que Deus ouça a nossa oração, é preciso ter algumas coisas, tá bom? Então, são 3 coisinhas que são essenciais para que Deus ouça as nossas orações. A primeira delas é a fé. Sem fé, a gente não pode agradar ao Senhor, não é mesmo? Então, a fé é algo muito importante na oração. Vamos ver? Abra comigo aí no livro de Mateus, capítulo 21. Vamos lá? Mateus, capítulo 21, versículo 22. Tá bom? Mateus 21, 22 diz o seguinte: e tudo que pedirem em oração, crendo vocês, receberão. Então, a própria Bíblia fala que a gente precisa ter fé, a gente precisa crer, a gente precisa acreditar que Deus nos ouve e que vai responder a nossa oração, tá certo? Então, primeiro é ter fé. Segundo é ter confiança, certo? Vamos abrir o versículo agora também para aprender um pouco sobre confiança. Abre aí comigo a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 e 7, que diz assim: não fiquem preocupados por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então a gente precisa confiar que... Então a gente precisa confiar que Deus, ele vai ouvir a nossa oração. Porque quando a gente apresenta diante dele, crendo que ele vai nos ouvir, ele derrama sobre nós a paz que excede todo entendimento, e a Bíblia diz que ele guarda o nosso coração. E esse guardar é nos ajudar a crer, a confiar que ele vai responder, tá certo? Então, primeiro fé, depois confiança e, por último, nós temos a perseverança. Vamos abrir o nosso último versículo de hoje, que está em Romanos, capítulo 12, versículo 12 também, certo? Se você abrir lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 12, você vai achar o seguinte versículo. Diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, as orientações que nós recebemos é: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Então, a perseverança é algo muito importante dentro da oração. E a gente precisa crer realmente que Deus está nos ouvindo. A gente precisa confiar de que Ele sabe o que é melhor para nós e que vai nos responder. E precisamos também perseverar, crendo que na hora certa Deus vai responder. Tá certo? Então, tudo isso que nós aprendemos hoje é para que você entenda que Deus, ele é um Deus que ouve, é um Deus que se importa com você e que a sua oração pode ficar cada vez melhor. Ele é algo muito importante nas nossas vidas e por mais que Deus não responda na hora que a gente quer, nem da forma que a gente quer, Ele sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Tá certo? Então, para a gente terminar o nosso vídeo, eu tenho aqui um convite para vocês. Deixe aqui no comentário quais foram as orações que você fez e que Deus respondeu. Lembra aí das vezes que a gente compartilhava isso no ensaio ou dentro da própria sala, né, da escola dominical, e comenta aqui quais foram as vezes que você orou e que Deus respondeu. Então faça isso aí, compartilhe com a gente aqui embaixo orações que Deus respondeu, para que outras pessoas sejam encorajadas e a fé delas possa crescer também ao ler o seu testemunho, tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Bye!